Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Quais as contribuições da Igreja Batista no cenário mineiro? No programa de hoje, eu converso com Jair Souza Leal, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele é pastor batista e veio falar sobre a presença da Igreja Batista em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Jair, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Muito obrigado, o prazer é meu em ter recebido este convite e fico muito feliz por estar aqui com você. Alegria nossa receber você aqui para falar sobre um tema que você investigou no seu mestrado. É verdade. Olha, você pode acompanhar o Religare de qualquer lugar pelo YouTube. Os nossos vídeos ficam na nossa página, basta você procurar por Religare Conhecimento e Religião, comentar, compartilhar o Religare com os seus amigos. Então, pastor Jair, não só você é membro, não é, da Convenção Batista Mineira, e se interessou na sua pesquisa por estudar a presença dos batistas em Minas Gerais. O que é que você destacaria, né, tanto de dentro, como membro, né, da comunidade, mas também de fora, olhando como pesquisador? Como é que você apresentaria para os nossos telespectadores o que é ser batista? Bem, ser batista é fazer parte de um grupo protestante cristão que hoje no Brasil, dentro desse segmento, eu creio que é o mais numeroso, de acordo com o censo do IBGE. E é uma história muito bonita que nós vamos compartilhar aqui hoje nesse programa. Você particularmente em Minas Gerais. Quando é que os batistas chegaram em Minas Gerais? Em Minas Gerais, a chegada foi em torno do ano de 1882. Um missionário que veio enviado pela junta de Richmond, americana, na cidade de Juiz de Fora. E ali ele começou o seu trabalho. Bom lugar essa cidade. Bom lugar. Juiz de Fora tem uma bela história, né? Com os batistas. E eles vieram, então, a partir de Juiz de Fora. O ano de 1889, quando iniciou o primeiro trabalho batista aqui em Minas Gerais. Então os batistas chegaram em Juiz de Fora e de lá vieram para a capital, né? Recém-inaugurada capital, né? Se não me falha a memória, Belo Horizonte foi inaugurada oficialmente em 1897, então a história em Juiz de Fora era bem recente. E com a capital Belo Horizonte começou a atrair trabalhadores, mão de obra e automaticamente os missionários que também passaram a ver Belo Horizonte como um excelente local para o trabalho batista. Então eles migraram para Belo Horizonte e muito recentemente, logo no início da história da capital, começou também o trabalho batista. Qual que era assim, a mentalidade da época, né, desses missionários norte-americanos que levaram assim, então, a tomada de decisão de vir para Minas Gerais? Porque no Brasil, você disse, final do século XIX também, então é mais ou menos ali na mesma época, não? Então veja, a história ela passa muito pelos Estados Unidos, né? Houve a guerra lá de secessão, quando o Sul perdeu a guerra e era muito escravagista. E com isso houve uma imigração muito forte dos sulistas americanos para o Brasil. Nesse período vieram muitos batistas. Eles se instalaram em São Paulo, lá em Santa Bárbara do Oeste, em uma outra cidade que hoje chama-se Americana, e começou o trabalho, a princípio para imigrantes, para os próprios imigrantes que vieram, e depois vieram dois missionários enviados, que são considerados o ícone dos batistas aqui no Brasil, que é o missionário William Begbie e Zachary Taylor, que começaram nesta igreja que já tinha sido formada por imigrantes americanos, e depois eles começaram o seu trabalho, decidiram fazer para brasileiros, não especificamente para o estrangeiro. Então eles foram para a Bahia, e ali na Bahia eles iniciaram a primeira igreja batista em 1882 para brasileiros, porque 10 anos antes, em 1871, já tinha uma igreja batista, ou duas igrejas batistas em Santa Bárbara do Oeste, voltada para o imigrante. Sim, sim. E assim iniciou a história dos batistas aqui no Brasil também. Entendo. Pensando que Juiz de Fora, eu sou natural de Juiz de Fora. Olha aí. Nesse final de século, nós era a cidade mais desenvolvida do estado, cidade industrial. Não sei se isso tem interferido a chegada dos batistas, a escolha, né, por Juiz de Fora, talvez também a proximidade certamente com Porto sim, no Rio. Pela proximidade com o Rio de Janeiro, a linha férrea, a facilidade, né, que tinha essa cidade polo para poder fazer a sua entrada aqui no estado de Minas Gerais. Também o clima
os americanos, né, eles certamente estranharam muito o clima aqui no Brasil e Juiz de Fora contribuiu muito para a vinda desses americanos aqui para Juiz de Fora e iniciar o trabalho batista. Sim. Jair, imagino que para um grupo protestante no final do século XIX, início do século XX, grupo minoritário, não deve ter sido nada fácil, né, para a Igreja Batista se inserir no cenário religioso, majoritariamente católico. Sim. Que a história nos fala, né, dessas dificuldades no começo, né, e da chegada dos batistas em Minas? Isso. Todo início é sempre muito difícil, né? E esse exclusivismo que havia, né, basicamente o catolicismo era uma religião hegemônica aqui no Brasil, mas com a abertura dos portos, com o comércio exterior, a chegada desses imigrantes, começaram a haver algumas mudanças. Em 1889, que está muito próximo dessa história do início batista, veio a proclamação da República. E com ela também veio esse ímpeto, né, do trabalho aqui no país. Então facilitou muito o crescimento dos batistas no país por conta dessas mudanças também políticas, econômicas, e assim eles começaram a se espalhar pelo país e Sim. Minas Gerais foi um dos primeiros estados em que os batistas chegaram para fazer o seu trabalho. Sim. Vocês, nos estudos e mesmo como membro da comunidade batista, vocês têm relatos assim de uma rejeição da sociedade, uma dificuldade em relação à mensagem religiosa cristã no viés batista? Existem alguns livros, né, os quais eu pesquisei, que falam sobre essas perseguições que haviam, porque o batista ele é um pouco diferente do protestantismo em geral, principalmente por algumas questões como a igreja ela é congregacional. O que significa isso? Que cada igreja local é independente. Então isso é uma diferença em relação a outros grupos protestantes. Além do mais, há ênfase muito forte no batismo, não de criança, não o batismo infantil, mas o batismo de pessoas convertidas, e normalmente adultas, que só pode entrar para a igreja por vontade própria, por uma escolha pessoal e pelo batismo já de adulto de uma pessoa convertida. Alguns grupos protestantes, embora eles pareciam muito nessa questão prática do batismo ao catolicismo. E os batistas, portanto, aqui no Brasil, hegemonicamente católico, sofreu essa rejeição a princípio, porque não se entendia um grupo que vinha propondo o batismo não infantil, que tinha também muito a ver com a identidade civil. Então, ser batizado enquanto criança era também se tornar um cidadão brasileiro. E com essa proposta de batizar um adulto, o que fazer com uma criança? Como que eu vou me tornar um cidadão? Então, a proclamação da República ela ajudou nesse sentido, de que uma criança ela já não vai ser mais cadastrada pelo batismo, né, ou reconhecida civilmente pelo batismo, mas no cartório, no cartório, pela sua certidão civil. Nesse aspecto, os batistas, então, começaram a ter uma abertura maior. Mas houve, no início, sim, algumas rejeições, alguns preconceitos e, principalmente, mesmo algumas perseguições que são narradas em diversos livros de história. Uma vez eu estava ajudando como consultor a um programa sobre a Igreja Batista e não sei se nós já chegamos a falar sobre isso em algum momento, mas aí conversando com uma professora, também ela batista, ela disse, olha, sobre os batistas é preciso realçar o investimento em educação. Né? Isso é muito forte para a tradição batista. Isso não pode ficar de fora de um programa que fala sobre os batistas. Estou lembrando disso agora e aproveito para te perguntar. Qual que é o lugar da educação? Isso é muito verdadeiro, porque uma das coisas que o batista preza é pelo conhecimento da Bíblia. Quando chegaram ao Brasil, havia um grande número de pessoas analfabetas, que não tinham um conhecimento formal. Então, como eu vou ensinar a Bíblia a essas pessoas se elas não sabem ler e escrever? Então, o investimento em educação, embora tenha um cunho social, mas ele tem um cunho também da própria missão. Eu preciso ensinar a Bíblia às pessoas e eu ensino elas por meio da educação. Então, logo no início, você vai ver a história tanto na Bahia, no Rio de Janeiro e aqui também em Minas Gerais, que o Colégio Batista Mineiro, ele também é centenário. Logo no início da história dos batistas, eles começaram também as suas obras em educação, para ensinar a Bíblia às pessoas aqui do Brasil. Sim, você mencionou bem, e eu acho que é oportuno a gente falar dessa obra em Belo Horizonte, que é o Colégio Batista. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer, visitar amigos que trabalham lá
no colégio, na faculdade, né? Isso é simultâneo, a chegada dos batistas em Belo Horizonte, logo ali no começo, né? Eles organizaram esse colégio, né? Veja, Flávio, a chegada, então, em Belo Horizonte se deu lá, logo no início da inauguração da capital, em Belo Horizonte. Em torno do ano de 1918, por aí, foi criada a Convenção Batista, porque se cada igreja batista é independente, como que elas falam entre si? Esse órgão, essa associação de igrejas, chamada Convenção, ele faz essa interligação. E logo que a Convenção, no ano de 1918, então, no próximo ano, em julho, irá fazer 100 anos da presença centenária dos batistas aqui em Minas, da Convenção, na verdade. Os batistas logo se organizaram em convenção, eles também iniciaram esse trabalho, o Colégio Batista Mineiro, que também já está para fazer aí os seus 100 anos de existência. Bom, vou deixar para o segundo bloco, você já pode, o telespectador pode nos aguardar, você explicar também que há mais que uma convenção batista no Brasil, e então você explicar para o nosso telespectador como é que é essa organização dos batistas. Eu explico para você. Obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Está aqui comigo hoje o pastor batista Jair Souza Leal, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele veio falar sobre a trajetória centenária dos batistas em Minas Gerais. Jair, no final do primeiro bloco, você começou a falar da organização em convenção. Sim. Você é membro da Convenção Batista Mineira, que é ligada à brasileira, Exato. né? Como é que é essa organização? Porque há outra Convenção Batista Nacional, não é? Sim. Enfim, me apresenta, por favor, como é que vocês se organizam. Em 1918, em julho de 1918, inaugurou-se a Convenção Batista Mineira, os primeiros batistas que chegaram aqui em Minas Gerais. 7 igrejas que já estavam espalhadas pelo estado para que elas pudessem trabalhar juntas, um estado tão grande, com dificuldades de transporte, comunicação, criaram a convenção. Essa convenção ela era única, até cerca do ano de 1960 a 65, quando o movimento de renovação espiritual ele atingiu os batistas aqui em Minas, sobretudo aqui em Minas Gerais. Então, o movimento pentecostal, né, que nós temos aqui no Brasil, ele foi muito forte, atingiu também as religiões históricas, né, os protestantes históricos. E os batistas também foram atingidos pelo movimento de renovação espiritual. Com isso, essas igrejas que aderiram ao movimento de renovação, elas foram desligadas da Convenção Batista Mineira. E com isso, elas se juntaram e formaram uma convenção paralela, que é a Convenção Batista Nacional. Então, a Convenção Batista Mineira, que é a centenária, ela reúne os batistas históricos. E a Convenção Batista Nacional são esses batistas que aceitaram a renovação, foram excluídos ou desligados da Convenção Mineira e formaram uma outra convenção, que é a Convenção Batista Nacional. Então, Sim. Hoje, aqui em Minas Gerais, as duas principais convenções é a Batista Mineira e a Batista Nacional, lá pelo ano de 1960, 65, neste período. Sim. Quando você fala as duas principais, porque há outras agremiações, Sim, convenções? existem outras convenções que vieram talvez por um ramo americano, inglês, alemão, porque outros batistas também não americanos vieram para o Brasil. Então nós temos outras convenções menores. E hoje é muito comum, no meio evangélico, você abrir uma nova igreja e colocar o nome Batista, sem essa identificação histórica. Então é muito comum você passar em diversos lugares e ver uma igreja com o nome Batista. Mas às vezes ela não tem nenhuma ligação com nenhuma dessas convenções. Então os principais grupos, né, de batistas são da Convenção Batista Mineira, que é essa linha mais histórica ou mais antiga, e os da Igreja Batista Nacional, que são os batistas que aderiram à renovação espiritual. Sim. Claro que cada grupo cresceu a seu modo. Aqui em Minas, a Convenção Nacional também cresceu muito. E nós temos os batistas independentes, que são esses grupos que não têm nenhuma identificação histórica, mas abrem pelo nome ou pela proposta dos batistas de liberdade, congregacionalismo. Eles também fazem parte do todo. Você vai soltando um pouquinho, né? Pouquinho, Aos poucos. pouquinho. Daquela minha primeira pergunta, o que é que caracteriza um batista? Agora você já está falando de outros 2 pontos. Então, 2 pontos caracterizam o batista. Você falou agora, a liberdade. Liberdade de
A liberdade, principalmente, como que funciona? Nós não temos uma estrutura hierárquica, não existe um líder maior que comanda sobre nós. Nem a própria convenção, ela não tem ingerência na igreja local. Cada igreja local é autônoma, tem o seu estatuto próprio, tem o seu próprio pastor que a igreja escolhe. Então a igreja convida o pastor, a igreja demite o pastor, ela decide o que faz com o dinheiro que entra dos seus dízimos e ofertas, das suas contribuições. Então cada igreja batista se autogere, ela é autogerida, é autossustentável. Com isso, essa liberdade faz com que outros grupos que queiram abrir uma igreja, às vezes sem nenhuma ligação, sem nenhum vínculo, sem conhecer esse fator histórico, ele abre uma igreja batista exatamente por essa liberdade dele gerenciar aquela igreja de acordo com a sua própria vontade. Embora esses batistas ligados à convenção não tenham essa ingerência, mas eles trabalham numa cooperação missionária, educacional, social. Então há uma ligação de irmandade, embora não haja a ingerência. Não existe nenhum líder que comande ou que diga para aquela igreja o que ela deve ou não fazer. Sim. No entanto, nós temos um pacto de irmandade, nós temos a mesma doutrina, a mesma forma de pensar, em geral a mesma liturgia. Então, se você for em uma igreja batista que está ligada à convenção ou a essa associação de igrejas, normalmente você vai se identificar com ela porque tem um padrão, uma forma de ser. Quando você vai numa igreja independente, embora usando o nome batista, por vezes você vai perceber que você está numa igreja pentecostal ou neopentecostal, embora tenha o nome batista. Sim. Bom, eu sei que a sua pesquisa é sobre a Convenção Batista Mineira, mas não há como falar de batistas em Minas Gerais, e particularmente em Belo Horizonte, sem citar Igreja Batista da Lagoinha. Sim, né? Sim. E tem também todo um histórico, né, de crise, de separação também dessa igreja lá nos anos 60, não? Isso, exatamente. Da convenção. Como é que você pode nos ajudar assim, a historicizar um pouco, historiar, né, na verdade, o ocorrido e como é que vocês veem não só esse fenômeno religioso, a Igreja Batista da Lagoinha, mas esse fenômeno pentecostal, não é? Que vai tomando igrejas históricas e até mesmo o catolicismo. Sim. A Igreja Batista da Lagoinha, os batistas eles sempre colocaram um número na igreja. Essa é a primeira igreja de Belo Horizonte. Então, muito comum a gente visualizar assim. Na Praça Raul Soares nós temos a primeira igreja de Belo Horizonte. Depois você tem a segunda, a terceira, a quarta e eles tinham essa sequência. A Igreja Batista da Lagoinha... Já deu para perder a conta, não? Já perdemos a conta agora. É muito. Hoje usa-se o nome do bairro, utiliza-se um nome bíblico, mas em geral utilizava a primeira, a segunda, a terceira. E se não me falha a memória, a Igreja Batista da Lagoinha é a quarta ou quinta Igreja Batista aqui em Minas Gerais. Ela fazia parte da Convenção Batista Mineira. E o foco da renovação aconteceu exatamente na Igreja Batista da Lagoinha. Foi lá que começou o foco do movimento de renovação aqui em Minas Gerais. Então a Igreja da Lagoinha foi uma das igrejas, ela não tem a proporção que tem hoje, isso aconteceu mais recentemente, né, desse fenômeno de mega igreja. Ela era uma igreja comum, uma grande igreja, mas dentro dos padrões. As igrejas batistas em regra são pequenas igrejas, de 50, 100 membros, 120, e a Igreja Batista da Lagoinha fazia parte desse núcleo, talvez um pouco maior. E quando aconteceu a renovação, ela se desligou, ou foi desligada, na verdade, né, pela Convenção Batista Mineira e também brasileira, e assim ela começou a seguir o seu rumo próprio na Convenção Batista Nacional. Também a Igreja Batista da Floresta e outras igrejas que também foram desligadas por essa questão da renovação. E a Igreja Batista da Lagoinha tem uma história própria, não é? Ela tem uma história própria, principalmente a partir dos anos 90, quando houve um mega crescimento dessa igreja, mas ela começa como igreja ligada e filiada à Convenção Batista Mineira. Sim, sim. Para falar da Lagoinha, eu quero até um dia ver se o professor Reinaldo, lá da Faculdade Batista... Reinaldo Arruda. Fez a sua tese de doutorado... Lá na UMESP, sobre a Lagoinha. Sobre a Lagoinha. Que é um tema bom. Nosso colega Bruno, que trabalha aqui com a gente, vai gostar de saber dessa história. Né? Mas aqui nós pontuamos, né, o fato de que a Lagoinha fazia parte da Convenção Batista Mineira. Muitas pessoas não sabem disso. Sim, sim. De modo geral, agora não vou perguntar para o pesquisador, não, né? Pastor Jair. Pastor Jair. Como é que o pastor Jair vê, né, pastor Jair da Convenção Batista Mineira,
não é, esse movimento de pentecostalização do meio protestante? Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu nasci e cresci na Assembleia de Deus, que, historicamente falando, é uma igreja pentecostal clássica. Isso eu não sabia. Quando eu fiz 21 anos, eu me casei, formei no seminário da Assembleia de Deus, eu decidi, eu não me identificava com aquele grupo pentecostal. Eu então estudei as principais denominações já naquela época aqui no Brasil e eu entendi que eu me identificava mais com uma igreja batista chamada tradicional, que não tinha influência do movimento de renovação pentecostal. Então eu me transferi para uma igreja da Convenção Batista Mineira. Então eu conheci os dois lados da moeda, do lado pentecostal Sim. e do lado não pentecostal. E era muito comum naquela época, já tem mais de 20 anos que eu sou um batista, por opção, por decisão própria, que era muito comum o contrário, o movimento contrário, o tradicional, o batista tradicional querer experimentar o pentecostalismo, porque a emoção, a forma muito mais vibrante do grupo religioso pentecostal, ele é muito atraente, porque o protestante, ele é muito racional, é algo assim mais racional, tudo tem que ser explicado racionalmente, e o pentecostal nem tanto. Então, quando trabalha esse lado emocional, dos sentimentos, né, da revelação, de você talvez pensar se eu tenho um contato direto com Deus, que me disse o que devo fazer ou não, isso é muito atraente. Então o movimento era o contrário, de sair de uma igreja protestante histórica para uma igreja Sim. pentecostal. Eu fiz o movimento inverso, Sim. de vir do pentecostal para uma igreja histórica e estou lá até hoje. Então eu conheço esses dois lados da moeda e hoje eu consigo perceber, né, que já não há mais esse movimento de lá para cá e nem daqui para lá. Isso já deu uma estabilizada, até porque também surgiram depois outras propostas, né? Depois do movimento pentecostal, surgiram os neopentecostais, novos movimentos hoje que têm uma outra pegada, né? Na mídia, e dessa forma houve um apaziguamento, já não há mais também tanta divergência entre as igrejas batistas, tanto as que aceitaram a renovação quanto as igrejas chamadas tradicionais. Hoje não há mais um distanciamento tão grande, elas caminham mais próximo, porque o sentido é o sentido da missão, de alcançar as pessoas para Cristo. Sim. Olha, Jair, muito bom você ter vindo aqui. Eu acho que o nosso telespectador ganhou muito em conhecimento, isso que é algo tão importante, né, para a Igreja Batista que você pertence. Conhecemos mais sobre a presença, sobre a história, o que pensa, né, a Igreja Batista. Parabéns pelo centenário, muitos anos. Né? Em nome dos batistas, eu quero agradecer pela oportunidade e também dizer que agora, no mês de julho de 2018, nós faremos 100 anos da Convenção Batista Mineira, consequentemente do Colégio Batista Mineiro e da presença centenária dos batistas aqui em Minas Gerais, que traz as suas contribuições, né, para nossa realidade, para nossa cultura e mesmo para o meio protestante aqui. Um ano de muitas comemorações. Sim. Muitas vitórias. É verdade. E só lembrando que parece que nós estamos também comemorando, estamos participando das comemorações dos 5 anos de Reforma Protestante e do centenário também dos batistas. 500 anos, né, 500 anos da Reforma e 100 anos de batista aqui em Minas Gerais. Sim. Então, eu acho que vai ser uma festa aí muito bonita para os protestantes e evangélicos aqui. Sim. Obrigado. Estamos em comunhão. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.